O presidente do INSS foi afastado do cargo por suspeita de envolvimento em esquema criminoso de desvio de recursos públicos. Também foram afastados o diretor de benefícios, o procurador-geral junto ao INSS, 2 coordenadores gerais e outros nomes do alto escalão do Instituto. Na operação, a polícia apreendeu carros de luxo, joias, quadros e ainda uma grande quantia em dinheiro vivo, viu? Dinheiro vivo. Tudo isso, segundo os investigadores, fruto de uma organização criminosa infiltrada na Previdência Social. Eu vou comentar ao longo do programa essa situação, porque já estão comparando esse escândalo do INSS com uma lava-jato, até por conta dos valores. Eu acho até essa situação mais séria que a lava-jato. A lava-jato era um esquema de corrupção muito conhecido, manjado, superfaturamento, esquema inclusive envolvendo a Petrobras e outras empresas. Dinheiro para campanha política, dinheiro que ia para conta na Suíça, dinheiro distribuído, dinheiro de empresas estatais. Esse caso é dinheiro de aposentado. É fraude em cima de velhinho, velhinha, de pensionista. E outra coisa, é uma crise anunciada. Já havia uma advertência e é o famoso se colar, colou. Chutaram o pau da barraca e deixaram acontecer. E não tem desculpa. Agora mesmo tem um bocado de gente da imprensa dizendo não, porque o presidente demitiu o presidente do INSS. O cara, ele foi afastado pela justiça porque a justiça viu que não tinha condição. O presidente da República foi informado ontem pela manhã da operação pelo diretor da Polícia Federal, quase cai da cadeira. Porque o caso, a Justiça Federal botou sigilo. Só podia ser comunicado em cima da hora, quando já estava a operação acontecendo. Não, e você pegar, fechar a porta depois que o ladrão entrou, que conversa fiada é essa? Quem é que manda no Ministério, no INSS? É o ministro da Previdência. O ministro da Previdência não é o Lupe, do PDT, que também saiu no governo Dilma. Ele agora ainda não saiu, eu estou falando ainda. Ele saiu no governo Dilma também por denúncias de corrupção. Não é o mesmo. E esse cara do INSS, ele até janeiro era do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que o Geraldo Alckmin saiu do PSDB, está no PSB. E o mesmo partido de João Campos, aqui o prefeito do Recife. Em janeiro, aí ele mudou de partido. Ele foi para o PDT do Lupe, que é o ministro. Do ministro, que era o chefe dele. Né? Agora presta atenção. O estopim dessa investigação foi um pendrive encontrado por um funcionário dentro do data center do INSS. O dispositivo levantou a suspeita de que havia espionagem em curso. Estava lá no data center, um pendrive. Sabe aquela historinha de filme, né, que o pessoal da CIA, do FBI, invade o servidor, né, do criminoso e coloca um pendrive espião puxando todas as informações? Parabéns à polícia, viu? Foi exatamente isso que aconteceu. Os alvos eram justamente os responsáveis por gerir os benefícios dos aposentados. Era o começo do fim do esquema. O rombo estimado em 6 bilhões de reais. Dinheiro desviado de aposentados, de pensionistas. E veja só, esse negócio começou para cobrir a ausência do imposto sindical. Você lembra na reforma trabalhista? Acabaram com o tal do imposto sindical. Esse ministro da Previdência vivia dizendo que tinha que voltar o imposto sindical. O próprio presidente Lula defendeu a volta do imposto sindical.
Só que não conseguiram empurrar a goela abaixo do Congresso Nacional. O impacto político foi imediato. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, correu para afastar o seu indicado de confiança, o Alessandro Stefanuto, da presidência do INSS. Mas a crise pode respingar nele também. Lembrando que ele correu para demitir. E ficou demite, não demite, mas a justiça já tinha mandado afastar. A justiça já tinha mandado afastar. O governo Lula já está vivendo um momento frágil. E a operação caiu como uma bomba dentro do Planalto e entre os partidos aliados. Para completar o escândalo, um sindicato que tem entre seus dirigentes o irmão do presidente Lula, que é conhecido por Frei Chico, recebeu 77 milhões em contribuições e é investigado por suspeita no envolvimento do esquema. Aí me diz aqui, o cara é diretor do sindicato, o esquema funcionando dentro do sindicato, 70 milhões e tralalá entrando em dinheiro no sindicato. Aí ele vai dizer assim, ele disse o seguinte, quero que essa sacanagem toda do INSS seja descoberta. Ele disse isso. Sim, mas ele não sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. 77 milhões, no mínimo. Eu não sabia. E mais, o Alessandro Stefanuto perdeu também o cargo de conselheiro da Dataprev, onde recebia um jeton poupudo. Você sabe que os ministros, os presidentes de autarquias no governo Lula, eles acumulam alguns cargos, né, em algumas empresas que são empresas públicas, né? O jeton que ele perdeu era alto. Agora, além do salário alto, perdeu o poder. E provavelmente vai ganhar esse processo nas costas, porque é aquela história. Tem um monte de gente envolvida e ele vai dizer que não sabia. É um escândalo de bilhões que envolve aposentados, funcionários de alto escalão, muito dinheiro público. Com envolvimento de funcionários públicos e até um delegado federal demitido por corrupção. Ainda em cima da área da Previdência, só que naquele negócio do BPC, Loas BPC. Lá em Rondônia, Roraima, envolvendo benefícios para pessoas refugiadas no Brasil, venezuelanos. O esquema era comandado por um delegado demitido por corrupção, a Polícia Federal está em cima. Nós temos aí um outro golpe de 16 milhões de reais em cima da Previdência. Por isso que diz que a Previdência vai quebrar. Não tem como, né? Entre os alvos dessa operação de bilhões, que está essa confusão toda, que estão comparando até com uma nova Lava Jato, está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap. Sindicato. Como é que é? O idoso precisa de um sindicato? Sindicato de idoso pensionista. Idoso precisa de sindicato, mas o dinheiro dele já não está lá, né? Para receber. Esse sindicato, José Ferreira da Silva, Frei Chico, irmão do presidente Lula, é o diretor. O irmão do presidente Lula é o diretor. O sindicato, esse aqui é o irmão de Lula. O sindicato foi suspenso administrativamente pela CGU, Controladoria Geral da União, vai responder criminalmente pelas fraudes. Rapaz, a pessoa ser irmão do presidente, tem um sindicato de aposentado pensionista. Sindicato. Um roubo lá, quer dizer, roubo para os aposentados, para a Previdência, né? Ele não sabia, tá? Inclusive chutando o pau da barraca. E a própria Controladoria da República, que é um órgão executivo. Quem manda na CGU? Quem?
Lula. É o presidente. Quem manda é Lula. Né? Aí você fala, não, mas é um órgão republicano. Claro, tem que ser. Tudo no Brasil deveria ser assim. Né? Inclusive, eu acredito que esse negócio que aconteceu, de bilhões aí, que a Polícia Federal foi em cima, esse negócio só não varreram para debaixo do tapete porque não tinha mais jeito. O negócio já estava em andamento, botaram o tal do pendrive lá no centro de operação. Quando começou a descer dados, Ministério Público Federal em cima, a Justiça Federal em cima, sai de perto que lá vem cacete. Foi isso que aconteceu. Esse sindicato do irmão do presidente, segundo a operação, tá lá no inquérito, na denúncia do Ministério Público Federal, na aceitação da Justiça Federal. Em 2024, o Sindinap recebeu aproximadamente 77,1 milhões de contribuições. Milhões de reais. Milhões de reais. Em nota, o sindicato, que é esse sindicato do Frei Beto, né, de aposentados e pensionistas, afirmou que apoia as investigações e reafirmou que a defesa dos direitos dos segurados do INSS é uma de suas prioridades. Uma de suas prioridades. Eu fico aqui olhando para isso, para essas notinhas, não sei o quê, entendeu? Não era nem para existir. Não era nem para existir. Você tem um sindicato de uma pessoa que já recebe. Por quê? O motivo. E o problema é o seguinte, que os idosos, os pensionistas, estão agora tentando reaver o dinheiro. A própria CGU e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, colocando meios, métodos para o aposentado pensionista reaver o dinheiro. Porque eles pegavam, botavam lá tipo uma central telefônica e ficavam. Sabe aquelas ligações chatas que você recebe dos caras querendo que você pegue um empréstimo, que você compre uma linha dessa ou daquela telefônica? Sabe essa história? Não? É a mesma. Eles gravavam o pobre do idoso. Não, eu posso fazer. O idoso perturbado lá, pensava que... Usavam a gravação, já tinham todos os dados, pô. Tinha um esquema direto com o cara do INSS. E o idoso tinha desconto em folha, pô. O desconto era direto lá no dinheiro. Direto. Quando o aposentado via, já estava lá, não sei o que, contribuição para o sindicato dos aposentados. E a grande maioria, segundo a investigação, não autorizou isso, pô. Além desse sindicato aí, o Sindinap, entre as entidades envolvidas estão a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, AMBEC. Você vê que é uma picaretagem do tamanho de um trem. E eu digo sem medo de errar, porque o delegado que está à frente da investigação já disse também. Picareta, vagabundo, bando de alma cebosa. 2. Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. É muita gente para defender o pobre do aposentado, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém lá. Só se for para meter a mão no bolso do pobre do aposentado, né? Aí larga um instantinho, né? Pega aí o Lajan, o Money, né? 3. Mais uma, hein? Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, AAPEN. É um esquema do trem, né, não? Pobre do aposentado. 4. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A CONTAG, essa é antiga. Está metida, segundo a Polícia Federal. A CONTAG. 5. Universo, Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, AAPPS Universo. 6. União Nacional do Auxílio dos Servidores Públicos. 7. Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, CONAFÉ. 8. Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura. Eu estou olhando para isso aqui, meu Deus do céu.
quanta associação, sindicato para roubar o aposentado, o pensionista, que já ganha uma mixaria. A grande maioria só ganha um salário mínimo nesse país. Esse povo, essa quadrilha, vagabundos, se juntaram para roubar os velhinhos e as velhinhas do Brasil.